Salve galera, mais um podcast iniciando, John Mike na área. Podcast John Mike com mais um capítulo especial aqui. E com certeza hoje eu estou com um cara sensacional aqui, né? Um cara importante para minha vida, um homem de Deus, né? E a gente vai tocar num tema muito forte sobre comunhão e adoração, né? E queria apresentar para vocês Otávio Cardoso. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí do podcast. Legal. Gente, tudo bem? Espero que estejam bem aí. Satisfação de ontem estar aqui, né, nesse podcast. Prazer, estou muito feliz, né? Expectativa, né? A gente sempre é ministrado, né? Quando nós estamos à mesa conversando sobre as coisas do alto, o Espírito Santo sempre traz algo novo. Essa é a minha expectativa. Então, como você falou, né? Me chamo Otávio, sou casado há 14 anos com a mulher mais linda do mundo, Suelen. Oh. E é isso, moro aqui em Jaraguá do Sul, né? Estou aqui há 6 anos com a minha esposa. Congregamos na Casa dos Filhos, congregamos juntos, né, John? Sim. Né? Quero já mandar um abraço, um beijo no coração para os nossos pastores, pastor Murilo e a Manu Leite. E é isso, meu amigo, tamo aí. Primeiramente agradecer, né? Para mim é uma grande honra te ter aqui, né? E eu creio que vai ser uma conversa muito boa, um tempo de mesa, né? Como tu bem falou. E, cara, tempo de mesa ele é muito importante, né? Sim. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, a gente vai para os patrocinadores aqui do canal, né? Então eu queria começar com a RT Instalações Elétricas. Todo tipo de instalação você pode correr no QR Code que vai estar aqui na tela, tá? Já sigam a RT Instalações Elétricas, né? Se você precisa de casa inteligente, precisa arrumar seu portão elétrico, RT Instalações Elétricas é o melhor para você. Principalmente nos dias de hoje que tem acontecido muitos furtos, infelizmente. A RT instala câmeras também. Então, de qualquer lugar que você não esteja em casa, você consegue visualizar a sua casa, né, através de uma proteção, que é a câmera, pelo um aplicativo. Então, bem simples, corre na RT Instalações Elétricas. Também uma patrocinadora muito oficial aqui, oficial mesmo, que tem contribuído muito com esse podcast, é a Nat Store, né? A Nat Store, ela tem peças de qualidade, né? Ela trabalha com joias, né, de todos os tipos, acessórios. Então você também precisa conhecer através do QR Code. Entre no QR Code que você já vai conhecer ela, muito alto astral, né? É uma mulher de Deus também, né? Mulher do vereador Adrianinho, né? Para mim, sensacional. Amo demais a vida do Adrianinho, da família dele, né? E é isso aí. Correm lá na Nat Store, sigam ela e acompanhem todos os trabalhos dela. Moda feminina, hein? Então você, mulher, já tem que adquirir. E para finalizar, bastante patrocinador por aqui, né? Para finalizar, não tinha como eu não falar da Amora Atelier Thai. A Amora Atelier Thai, né, que faz canecas personalizadas. Eu fiz até o Otávio aqui, ó. Sensacional, né, Otávio? Top, hein? Muito bom. E também tem chaveirinho, né? O chaveirinho ali, presentão. Olha aí. Obrigado, hein? Que lindo, legal. Então, todo tipo de personalizado que você queira, você pode estar procurando a Amora Atelier Thai. Então, topos de bolo ela também faz, e entre outros, né? Ela está um pouco distante porque ela está gravidinha, vai nascer meu sobrinho, mas logo logo ela está de volta, né? Corre também no QR Code, siga ela e acompanhe todos os trabalhos dela. E agora vamos pro que interessa, né? Sim. Eu queria já começar fazendo algumas perguntas para ti, né? Pode falar bem próximo do microfone. Okay. A voz vai sair muito top. Otávio, eu vejo que você ama adoração, né? Isso é nítido ver que isso queima, né, na tua vida. Isso é muito forte e tu realmente vive isso, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre o significado da adoração para você, né? O que significa adoração?
Pra gente começar um diálogo. Sim, legal. Essa pergunta, esse tema, né? Quando chega nessa pergunta, já ouvi muitas pessoas falando e tudo. E a grande maioria mesmo, né, sempre, né, aponta para o mesmo lugar, né? Mas vamos lá, quando nós pensamos em adoração, quando eu penso em adoração, nós olhamos nas escrituras, eu aprendi que nós temos que ficar atento quando a palavra vem primeira vez na Bíblia. Quando as palavras surgem primeira vez, existe um princípio aí, né? Existe um ensino e ela vem em Gênesis 22. Primeira vez que a palavra adoração vem é quando Abraão leva o seu filho, né, para ser sacrificado, o qual Deus pediu a ele, né? E daí ele fala para os servos dele lá, olha, fiquem aqui, esperem aqui que eu irei adorar. Eu e o moço iremos adorar e depois já voltamos, né? Então, ou seja, aí nos faz entender o que era que ele estava indo fazer. Ele foi sacrificar o filho dele. Então, adoração, dois princípios que eu aprendo aí, obediência e sacrifício, né? Meu Deus. Então, a adoração tem a ver com obediência. E muitas vezes obedecer, tu tem que sacrificar. Porque o sacrifício que Deus queria não era o Isaac, era o coração de Abraão. Então, ali Abraão ele, digamos assim, ele foi para matar o filho dele. Na verdade, ele morreu para ele. Então, por isso Deus não aceitou o filho dele, porque a morte não era o filho, era ele. Sim. Então, adoração tem a ver com obediência e sacrifício, né? Bem isso, para a gente iniciar, né? Falando um pouco disso. Eu vejo muito como a referência, né, que Deus deu seu único filho, né, e assim Exato. Abraão subiu e ele teve que se sacrificar, né? Sacrificar o seu eu, sacrificar o que ele mais amava para viver o que Deus queria, né? Viver na Exatamente. obediência. E a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é difícil a gente renunciar às nossas vontades. Imagina, lembra também muito de Pedro, né? Quando Jesus fez esse cara ter a maior pesca da vida dele. E depois de tudo isso, Jesus chegou e falou, cara, agora deixa isso aí tudo e me siga. E Pedro, vendo isso, né? Cara, imagina, o cara esperou tanto tempo, né, para pagar sua dívida, e na hora ele consegue pescar muitos peixes, né? Se realizou ali. O Jesus agora chega, realiza o teu maior sonho, aquilo que tu mais anseia. E Jesus fala, cara, agora deixa isso para trás e siga-me. Então essa história linka muito com Abraão, né? Porque Abraão queria muito o filho dele, né? E depois Jesus falou, cara, agora tu vai ter que sacrificar. E dentro disso, John, é interessante porque, vamos lá, né? Adoração, dois princípios, obediência e sacrifício. Só que quando a gente vê Abraão, ele conhecia Deus. Sim, né? aham. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E a gente já parte daí, outro princípio, que não tem como adorar o Senhor sem conhecê-lo. Sim. E quando Abraão ele obedece, ele sacrificou a vontade dele, porque qual é o pai que quer matar o seu filho? Na verdade, o pai, ele dá vida pelo seu filho. Sim. Né? Só que quem pediu isso a Abraão não foi qualquer pessoa para Abraão. Para Abraão foi o Senhor, foi o Deus, o Senhor de tudo, né? Foi aquele que está acima de tudo. Então, um pedido dele, né? Então, quem é Deus? Quem era Deus para Abraão? Sim, forte. Então, é interessante a gente pensar nisso, olhando para essa obediência. Cara, olha só o que Deus pediu para Abraão, né? E olha só, Abraão entregou, isso revela quem era Deus para Abraão. Sim. Muitas vezes a gente vai, eu creio que entrar um pouco nisso, né? De adoração, música, tudo.
mas adoração está ligada mesmo em conhecer a Deus. Sim. Sem conhecer a Deus, eu não tenho como ser um verdadeiro adorador. Aham. Vamos lá, João 14, Jesus fala isso para a mulher samaritana, né? Não Sim. é verdade? Vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Nós adoramos o que conhecemos, né? Então, não tem como adorar a quem nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer. Eu lembrei agora, recebi, na verdade, eu falei com um filho, né, espiritual, hein? Lá de Castanhal, sou de Castanhal, gente, eu nem, do Pará, né? E daí quando eu liderava célula lá na época, um bom tempo, alguns anos liderando jovens, adolescentes, e ele foi um filho que foi gerado mesmo, iniciou, aceitou Jesus, discipulou, enfim, todo aquele início. Ele falou algo para mim que eu fiquei muito feliz no Senhor e a glória dele e tudo. Mas a gente conversando, ele falou assim: Otávio, tu me ensinou a amar as Escrituras. Por quê? Colocando isso. Porque esse rapaz, Gerlan, ele ama Jesus. Sim. Mas não tem como você amar Jesus sem amar as Escrituras. Sim. O problema é que nós queremos conhecer Jesus sem mergulhar nas Escrituras. Nós queremos conhecer a Deus sem gastar tempo nas Escrituras, né? Então, primeiro, para a gente continuando isso, eu preciso mergulhar nas Escrituras, porque a partir dela está a revelação de quem Deus é. Sim. Então, a minha adoração precisa ser uma resposta à revelação de quem Deus é por meio do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas, né? Então, creio que nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Costumo dizer, eu sou músico, né? Aham. Uma vez eu tenho, acho, no Instagram, uma vez eu falei uma frase que nós precisamos gastar mais tempo com as nossas Bíblias do que com nossos instrumentos. Forte. Porque, cara, eu só conheço Jesus por meio das Escrituras. Senão eu posso cair no erro de criar um Jesus segundo aquilo que eu acho. E eu vou adorar esse Jesus, só que pode ser não o mesmo das Escrituras. Sim. Então, se a gente for ver, a nossa adoração, ela está em tudo que a gente faz. Adoração é uma vida. Porém, o estilo que eu vivo está adorando, mas será que é o Deus das Escrituras ou aquele que eu criei? Né? Então, é bom nós precisamos se preocupar com isso. Sim. Né? Porque um dia ele virá e ele vai... A Bíblia diz que os olhos deles estão à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Até o Cirilo parece que fala assim, se ele procura é porque tem poucos, né? Meu Sim. Deus, eu quero fazer parte, né, John? Meu Deus, muito forte. Então não é em todo lugar que está, Aham. né? Então que o Senhor possa nos achar como verdadeiros adoradores, como amigos de Deus, como aqueles que conhecem o Senhor, né? Então eu creio que a verdadeira adoração, ela parte desse lugar de intimidade com Deus. Sim. Muito forte o que tu falou, né? A questão de muitas vezes a gente criar um Jesus, né? Por não ler as Escrituras, não viver isso, né? Eu acho que isso entra muito num tema de religiosidade, né? Quando você acaba... Eu costumo falar que é esquecer Deus na esquina, né? Sim. Tu já virou o quarteirão e tu deixou Deus na esquina, né? E tu já tá vivendo uma parada para manter um padrão, tu acaba sendo um religioso e você já não tá mais vivendo a intimidade com Deus, né? Então, eu acho que a nossa vida como cristãos, a gente sempre tem que rever, né? Se a gente já não esqueceu Jesus na esquina, se a gente não deixou perder já essa intimidade, né? E a gente criou um Jesus que não é o das Escrituras, né? Muito forte essa palavra, meu Deus. E como nós estamos ainda dentro, vamos mergulhar dentro disso, né? Sim. Então eu amo falar sobre isso, sobre adoração e comunhão e eu gosto muito de voltar para o início de todas as coisas, sabe, John? Aham. Quando eu penso nisso, porque a Bíblia diz que em Gênesis 2, né, que Deus ele cria, quando ele finaliza, né, ali
tudo pronto, criou o jardim, aí ele cria o homem e coloca no Éden, né? No jardim Sim. do Éden. Ele fala para Adão cuidar e cultivar. Mas interessante, John, que nós fomos criados para adoração, certo? Certo. O Deus nos criou para adoração. Nós vamos adorar algo ou alguém. Pode Sim. ver. O homem, ele sempre está adorando alguém ou alguma Forte. coisa, Aham. né? Nós fomos criados com isso. E ali no Jardim do Éden, se você for ver, nós passarmos... Eu gosto de gastar tempo assim, meditando, né, no jardim, antes da queda. E você não vai ver Adão cantando canções, tocando instrumento lá com Eva. Mas Adão estava adorando. Enquanto que ele estava debaixo da ordem de Deus, fluía uma adoração, né, de Adão para Deus. Então, a Bíblia diz que Adão tinha intimidade com Deus. Deus vinha falar com Adão e no capítulo 3 fala que Adão escutou os passos de Deus, né? No fim da tarde, na viração do dia. Então, aí a gente já aprende que... Porque eu acredito, John, que Deus não falava com Adão somente nesse horário. Sim. Eu acredito que eles tinham uma comunhão e intimidade. Ele ouvia Deus. Porém, quando a Bíblia relata que na viração do dia, Deus veio e Adão escutou seus passos, o Senhor está me ensinando que eu tenho que ter um horário com Ele todos os dias. Sim. Então, Deus veio ao encontro de Adão no horário combinado. Eu creio que eles tinham horário combinado. Sim. Né? Só que quando ele chegou, Adão não estava, né? E ele disse: Adão, onde você está? Né? Interessante que, vamos lá, para a primeira vez quando a palavra vem, certo? Lembra que eu falei? Aham. A primeira vez que a palavra chamou vem na Bíblia é nesse momento, em capítulo 3 de Gênesis. Aham. E Deus o chamou, dizendo: Adão, onde você está? Presta atenção. Nós falamos muito sobre chamado. Qual é o teu chamado? Meu chamado é isso, meu chamado é missionário. O nosso chamado é para ter comunhão com Deus. Sim. A primeira vez que a palavra chamou, chamada, a primeira vez que Deus chamou um homem, foi para a comunhão. Deus chamou Adão para ter o momento deles de comunhão. E Adão não estava no lugar do encontro. Sim. Ele estava escondido, porque ele tinha pecado, né? Então, o chamado primordial seu, meu e seu, John, e de você que está escutando. Qual é o teu chamado? Por muito tempo, por um bom tempo quando eu era novinho, meu chamado, eu quero saber meu chamado. O Senhor me ensinou isso, né? E o Espírito Santo me ensinou: o teu chamado é ter uma comunhão de intimidade comigo. Sim. É ter uma íntima comunhão, né, comigo. Então, o nosso chamado principal está aí. Aí, nós temos a nossa vocação. Nós temos aquilo que Deus nos chamou para um propósito, cooperar com Ele, cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Mas antes disso, eu preciso entender que o meu chamado é para comunhão. Porque, vamos lá, é interessante que Deus, Ele pede para Adão dar nome aos animais, né? Sim. E, ou seja, o que é que Ele ensina? Ele convida o homem para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Meu Deus. Então, Deus chamou Adão para fazer parte daquilo que ele estava fazendo. Deus criou os animais. Adão, agora põe nome neles. Sim. Né? Aham. Aí é muito doido porque você pensa assim, cara, como é que Deus confiou a Adão? Já pensou se no leão, que é chamado leão, ele coloca um nome de vaca? Combinava? Brincando aqui, né? Porque claro que não, porque a gente não tem como, né? Já temos nomes. Mas... brincadeiras à parte, assim, eu entendo, John, que uma vez estava perguntando: o Senhor deu essa responsabilidade para Adão, para cooperar contigo naquilo que o Senhor estava fazendo, e outra, dar nomes. Olha que coisa importante, John. Nome vai ficar para sempre, assim, né? Enfim, tá me entendendo? E o Espírito Santo falou para mim: eu só dei a ele essa responsabilidade dele cooperar com aquilo que eu estava fazendo, dele pôr nome aos animais, porque ele estava comigo. John, o problema de uma geração é querer fazer as coisas para Deus
sem antes estar com ele. Então, antes de Deus dar essa tarefa para Adão, Adão tinha comunhão com Deus. Então, nosso primeiro chamado é ter comunhão. Sim. Para depois cooperar com ele. Meu Entendeu? Deus. Uhum. A questão é que o serviço, vamos lá, lembra de Marta e Maria? Sim. Quem estava perto de Jesus? Maria. Marta estava preparando algo para Jesus porque ele era o visitante importante da casa ali, né? Sim. O que tirou Marta do lugar de devoção, porque ali significa, vamos colocar a ponta para devoção. A Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus ouvindo ele falar. A questão é que nós queremos fazer e não parar para ouvir ele. Sim. Porque se muitas vezes nós parássemos para ouvir ele, ele ia falar, eu não te pedi para fazer tudo isso. Nós seremos mais pontuais naquilo que a gente estava fazendo. Na caminhada com o Senhor, eu aprendi a ser mais pontual, parar para ouvir, em vez de fazer tantas coisas. E muitas vezes a gente faz tantas coisas, mas o Senhor não nos pediu para fazer tudo isso. Uhum. E o que tirou Marta, cara, do lugar de devoção foi aquilo que ela estava fazendo para Jesus, cara. Não foi algo do mundo, pecado, não. O que tem tirado uma geração dos pés dele é aquilo que elas estão fazendo para ele. Meu Deus. Então eu posso, sabe, isso, se eu não tiver esse, vamos dizer, esse equilíbrio, até aquilo que eu faço para ele pode me atrapalhar. Sim. Eu acho que o pior lugar de um homem, né, de uma mulher, enfim, o pior lugar de uma pessoa é estar onde Deus não chamou ela para estar. Sim. Né? Porque eu acho que quando tu tá no teu lugar certo, as coisas fluem, né? E quando você está num lugar que não é para você estar, né? É quando você já está distante, você já não ouve mais a voz de Deus, né? Você já está longe, você já está fazendo muitas coisas, ouvindo várias vozes, fazendo muito, né? E muitas vezes não está fazendo aquilo que Deus realmente quer, né? É muito forte isso daí, né? Continuando falando de adoração, né? E comunhão, como eu costumo dizer, comunhão e adoração, elas caminham juntas, né? Sim. E assim, às vezes, algo compartilhar meu, né? Às vezes eu sinto, John, a respeito de adoração, porque eu posso adorar a Deus através da música, mas não é o fim, né? De adoração. Adoração por meio da música, mas adoração não é música. Nós adoramos por meio da música. Mas já aconteceu, cara, eu tive uma experiência assim, já que lembro que a primeira vez que eu tive essa experiência e isso faz parte da minha vida, eu fico feliz, eu tenho essas experiências, digamos assim, né? Mas a primeira vez, lembrando, que eu senti no meu espírito o prazer de Deus a respeito de mim, de uma atitude que eu fiz. Aí o Senhor me ensinou, isso é adoração. Então eu costumo dizer que, sabe, tem momentos, João, que acontece, um dia desse aconteceu uma situação que eu entendi que o Espírito Santo me pediu aquilo e tinha a ver com o próximo. Quando eu fiz, cara, eu pude ver como se fosse o Senhor sorrindo para mim. E dali o Espírito Santo falou, adoração é me fazer sorrir. Meu Deus. Então, em atitudes às vezes simples, às vezes a gente quer tanto, cara. A Bíblia diz que quando Jesus ele sai da água do batismo, né? A Bíblia diz que um cenário ali muito lindo, né? Que eu imagino, cara. O Espírito Santo vindo como pomba, né? Pousando sobre ele, enfim. Mas uma voz fala do alto e a Bíblia diz que as pessoas ouviram ali essa voz. Ali está o meu filho, em quem eu tenho grande prazer. John Pipe fala que em um dos seus livros, que ele diz assim, quanto mais nós nos deleitamos em Deus, mais Ele vai se deleitar em nós. Quanto mais eu faço o Senhor o meu prazer, mais Ele vai ter prazer em mim. Porque, meu amigo, adoração é isso.
nada vem de mim, Aham. nada vem de mim mesmo. Nós só podemos adorar Ele, nós só podemos entregar algo aceitável, né, a Ele, que Ele vem aceitar, quando Ele nos dá primeiro, porque não é de nós mesmos, né? Por isso que quando eu pego a minha Bíblia e eu estou tirando um tempo para meditar e ter um tempo com o Senhor em oração, em meditação das Escrituras, o Senhor, o Espírito Santo revela Jesus para mim, e as letras aqui saltam, né, Sim. aos nossos olhos, e uau, olha isso. E isso vai gerando o que em nós? Transformação. Sim. Por isso que sobe ele como adoração, né? Porque, como Paulo diz, nós estamos contemplando e sendo transformado de glória em glória, segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados, pela contemplação de conhecer ele, de olhar para ele por meio das Escrituras. Então isso é adoração, vem dele e sobe para ele, Sim. né? Aham. Então, adoração é isso, tem a ver com ele nos tocar, com ele se revelar a nós e gerar em nós transformação. E assim a nossa vida vai subindo para ele como adoração, porque nós vamos vivendo para a sua glória. Nós vivemos para o prazer de Deus, né? Sim. Então é isso. Otávio, eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente vê, eu vejo tu ministrando na igreja, né? E como que Deus te chamou para isso, né? Sobre ministro de louvor, ministrar, né? Queria que tu contasse um pouquinho também. Então, cara, foi bem interessante porque, assim, John, eu toco bateria, né? Eu vou resumir aqui. Eu ganhei um violão dos meus pais. Na época, eu sou ruim de idade, assim, lembrar, né, cara? Mas eu acredito que eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 anos, 11 anos, tá? 12 anos por aí. Daí eu comecei a aprender violão. E logo eu fui pra bateria. Aham. Eu peguei umas 3 aulas de bateria, então eu tenho essa facilidade musical, né? Interessante que na minha família não tem músico, mas Deus me deu essa graça aí de... eu só tive poucas aulas. Violão umas 4, bateria umas 3 só, e tudo foi mesmo, né, mais vendo. Mas assim, eu tocava bateria na igreja, né? Ministério de Louvor, eu acho que já com uns 13, 14 anos de idade, por aí. E, cara, aí tinha o meu violão e o Senhor eu comecei a escrever canções, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, Aham. 15, 16, tá por aí, 15, né? E eu lembro que eu já tinha umas 2 canções e meu coração começou a queimar, a ministrar, né? Pra tocar e cantar na igreja, ministrar. Só que eu fiz como baterista mesmo, era o baterista da igreja, um dos bateristas, né? Sim. Aham. E certa vez, o nosso líder do louvor, cara, ele teve que viajar, teve que sair para ministrar alguma coisa assim, ia servir outra igreja, aliançada com a nossa lá, e uns estavam de férias, outro enfim, cara, não tinha ninguém para ministrar, mano, nesse culto, no domingo, né? Aham. E daí ele só tava, ele sabia que eu já tinha dito, olha, eu tô querendo começar a ministrar e tudo, aí ele foi me preparando, disse, não, vai chegar o momento. Ou seja, eu fui impulsionado porque não tinha ninguém. Sim. Cara, não tem ninguém para ministrar e tudo assim, então você vai. Eu poderia te colocar para você fazer o louvor. Aí eu fiquei feliz, amém, amém, pode sim e tal. E daí a primeira vez foi assim, né? Mas foi algo que foi gerado mesmo no quarto mesmo. Isso começou a queimar meu coração para isso. E interessante que a primeira vez que eu ministrei na igreja lá, que é na IB, né? Igreja Aham. Batista Edificar, sempre fui dessa igreja lá, em Castanhal, né? Até mandar um alô, um abraço aí, pastor Júlio, meus amigos, né, pastores aí. E eu ministrei, cara, uma das canções que eu ministrei foi uma minha. Primeira Uhum. vez que eu ministrei na igreja e eu ministrei uma canção. E daí o líder retornou e acho que teve feedback, falaram pra ele chegou comigo e disse, cara, isso que foi benção aí, pô, legal, eu vou começar a te colocar nas escalas para ministrar. E assim eu comecei, Aham. né? Falaram para ele, eu acho que eu lembro até hoje, foi um culto maravilhoso, assim, foi um Forte. tempo muito bem, bem precioso. E cara, aí eu engraçado porque a minha esposa briga, amor,
ministro as canções, ministro, né? Aham. E a primeira vez que eu ministrei foi uma das canções foi minha. E hoje às vezes a gente ministra, né, outras tudo, aí de vez em quando a gente ministra uma canção nossa, né? Mas foi mais ou menos assim que o contexto que iniciou, né? Então, fiquei sabendo, né, que eu acho que sábado, né? Sim, sábado. Sábado vai sair um lançamento de uma música autoral sua. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, né, como que Deus te deu essa música, né? E contar um pouquinho sobre. Se quiser mandar uma palhinha também. Sim, cara, eu tô feliz, né? Muito Aham. feliz, porque é algo que já de trás, né, Deus já tinha falado e tudo, e a gente esperava sempre entender dos tempos e momentos, né? E chegou o momento da gente começar a, a tirar do papel, né, a, a liberar, né, aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, sobre a minha casa, porque tudo isso, as canções têm a ver com aquilo que Deus tem liberado na minha casa também, né? Falando dessa canção que vai ser lançada agora, né, sábado, Aham. nas plataformas, ela se chama Resposta à Presença. Mas essa canção é especial também para mim porque ela foi gerada num contexto mesmo de igreja, né? Das canções que eu tenho, na verdade eu tenho outra, lembrei agora também, mais ou menos assim, mas essa colocando, o Senhor me entregou praticamente 70% dessa canção no altar da nossa igreja. Eu estava ministrando num culto e eu lembro que o ambiente muito forte ali e tudo, e a gente começou a fluir no espontâneo e, cara, no meu espírito, é como se uma canção, sabe, começou a fluir dentro de mim, melodia e, sabe, e essa canção, já a melodia com a letra, né? Mais ou menos, eu acho que uns 60, 70% da canção. Eu comecei a liberar na igreja, como se Aham. fosse um espontâneo. E com a igreja juntos começamos a adorar. Só que é interessante porque assim, quando nós estamos sei lá, no quarto ali buscando o Senhor, estou eu meu violão, né? É eu e o Senhor ali. Mas Sim. quando eu estou na igreja, vamos ministrar, eu vou liderar um turno de adoração no culto, não é só eu ali. É eu, Aham. meus amigos ali do ministério, mas a igreja. Então, nós, como uma igreja reunidas ali em nome dele, nós estamos construindo algo, nós estamos preparando um lugar favorável para que ele venha. Aham. Na verdade, ele já está, mas quando eu digo ele venha, é para que ele se manifeste, né? Sim. Aham. Então ali nós estávamos juntos, né? Liberando incenso ao Senhor. E cara, e essa canção surgiu nesse lugar. Dentro também de algumas palavras que o nosso pastor Murilo estava ministrando já há uns tempos, ele falando sobre resposta à presença, eu lembro, já uns 2 cultos dele estava usando muito ele para falar algumas coisas. E também veio de Apocalipse, das passagens, né? Apocalipse 4, se eu não me engano, que quando João começa a relatar o trono, né? Aham. Como a adoração flui lá, os anjos estão dia e noite, sem cessar, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Aquele que era, que é e que há de vir. A Ele a glória, a honra, né? Então a canção, eles estão ali dando uma resposta, né? À presença de Deus, à presença de Jesus ali no trono, né? E é isso, essa canção surgiu assim. Eu lembro, João, que foi interessante, que quando eu cheguei em casa, cara, eu peguei o meu celular, coloquei pra gravar, peguei o meu violão e, John, a música veio inteira. Eu não parei pra ficar escrevendo. Sim. É como se eu já soubesse, é como uma canção já tivesse Aham. ouvido ela, Aham. né? E eu só fiz, cara, tocar e ela veio toda, Fluiu. John. Foi tremendo. E queria escutar uma palhinha dela, vai tocar pra gente? Ah, sim. Vamos lá. Fica à vontade aí, tá? Sim, meu amigo. Deixa eu ver aqui.
E quando o cara esquece? É mais ou menos assim. Os céus respondem à sua presença, e aqui na terra nós respondemos também. Os anjos cantam diante do trono, declarando a sua santidade. Eles cantam sobre a sua santidade. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo é o Cristo que venceu. Um pouco da canção é essa canção, né? Essa canção é especial para mim porque a mensagem que ela carrega, né? Ela entroniza Jesus, entroniza o Cordeiro, né? Tem uma partezinha assim também dela. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre, amém. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre, amém. Para sempre, amém. É isso. É muito forte, né? Muito forte, principalmente quando a música vem em um ambiente desses, né? Cara, a entrega de uma música, né? Direto de Deus e, meu Deus, é muito forte. E eu queria que tu falasse, né? Fala aí pra galera quando que vai sair a música, né? O dia que vai sair e pra galera ficar ligada em qual plataforma que vai sair, quais plataformas, né? Vai sair, acredito, em mais, né? Então, sábado agora, dia 10, né? Aham. A partir das 9 horas vai estar no Spotify, né? Instagram também, YouTube. Vai estar nas principais plataformas, mas essas três aqui mais, né? Sim. Spotify, YouTube, Instagram. Vai ser lançada ela agora, dia 10 já, no sábado, né? Então fiquem ligados aí, expectativas. A gravação foi especial também para mim, porque eu gravei com uma galera que eu admiro, né? Os músicos, ministros, né? Que gravaram os instrumentos, pessoas de Deus, assim. Meu produtor, o Lucas Mourão, dá um abraço para ele ali, a Gabi Laranjo, que é do F-Hope, né? Esse casal abençoado, ele que produziu minha canção e gravei lá com eles. Então, aguardem que vai ser bênção. Vai ser bênção demais, né? E eu vou deixar depois, eu vou pegar aí com você o teu Spotify, também o YouTube, né? Vou deixar aqui pra galera acessar. Provavelmente vai sair no domingo, na segunda, o nosso vídeo. Né? Então já vai ter saído, né? Então ontem saiu o teu vídeo lá. Porém, provavelmente eu já vou tentar cortar essas partes e postar um pouco antes lá no Instagram. Mas vai ser top demais. Eu creio demais nisso. Né? Eu acredito que muitas pessoas, né, são alcançadas através da música. Eu até estava conversando hoje com uma menina lá no meu trabalho, né, pra gente logo já se encaminhando pro final, mas eu queria falar muito sobre isso, né, ainda mais que tu é da área do louvor, de adoração, sobre as batidas, né? A gente estava conversando muito sobre batidas,
sobre como a música ela entra, né? Ela mexe, parece, com o nosso ser, né? Então ela estava falando, né? Ah, se tu escuta uma música, vamos supor, um funk, te remete a um tipo de sensação, né? Aí quando você ouve uma música cristã, parece que você já se encaminha para uma adoração, né? Então ela estava falando, né, sobre uma música sertaneja, uma música de traição, isso se remete muito leva a pessoa para Sim. esse lugar, os pensamentos. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre o poder que a música tem, né, de influência, de mudar o nosso muitas vezes humor, sentido, né? Sim. Cara, bem isso, muito interessante, porque a música, ela tem poder, sim, de influência, porque a música, toda música carrega uma mensagem, fato, né? E nós somos seres espirituais, mas também corpo, alma, espírito, né? Então, primeiro a gente tem que entender algo, né? Nós estamos diariamente alimentando a nossa alma, Sim. o nosso espírito, através dos nossos olhos, através daquilo que a gente fala. A Bíblia diz que o que contamina o homem, o que é que Jesus falou? É o que entra, o que sai, o que é que você fala, o que é que você canta. De repente que você canta, você está contaminando o teu ser dentro, né? Então, e nós fomos criados para a pureza e não para ser contaminados, impuros, né? Então, a música, ela tem essa influência porque o que eu escuto vai afetar, sim, as minhas emoções, vai afetar, sim, né, a minha alma, o meu espírito. E a Bíblia diz algo interessante, John, que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Em outras traduções, um anseio por ele. Então o homem, ele sempre está buscando se saciar, mas é só em Jesus que ele está satisfeito, Sim. né? Então todo homem está buscando se saciar, mas somente em uma fonte que ele pode ser satisfeito. Não é o dinheiro, não é o sexo, não é a fama, né? Então a música, ela não deixa de ser algo que você vai se alimentar. A questão é que tipo de comida você tem se alimentado, que tipo de alimento. Então eu creio que quando você escuta canções que falam do Senhor e você começa a ouvir, você está se alimentando daquilo que somente isso é capaz de saciar a sua sede, o seu anseio, né? Então tem sim influência. Eu já vi testemunhos, tá? De pessoas serem tentadas a voltar ao seu passado, às práticas, por conta de escutar canções, né? Então, certa vez vou entrar num tema polêmico aqui. Você que Vamos lá. gosta de tema polêmico. Eu gosto de ter uma polêmica. Certa vez eu estava para ministrar numa conferência e Até me acordou aqui, ó. um jovem, um ministro, né, que tocava não toca, né? O cara ainda tá vivo, ele toca, né? Brincando. Mas ele perguntou para mim assim: Otávio, eu queria ver de ti. Tava os músicos ali, né, da igreja, ele conversando sobre isso. Escutar música secular, né? Que eles têm isso, secular, né? Aham. Eu não entro muito nisso, mas eles perguntaram, né? É pecado ou não é pecado? Eu disse, cara, eu não vou te responder se é pecado ou não é pecado. Mas eu entendi tua pergunta. Eu falei pra ele assim, eu gostava muito, cara, de escutar J Quest. Aí eu citei uns três, né? Pop que eu gostava, LS Jack, tudo. Ele ficou legal, essas canções e tal. Mas hoje eu não escuto mais porque é pecado. Não vou dizer que pecado não é pecado. Mas até dentro do que eu já coloquei aqui, né? E não vou repetir. Mas uma das coisas que eu falei pra ele, assim, eu disse, olha, se você você tá na escala para ministrar, você passa o dia escutando essas canções, escutando, sei lá. Aí comecei a citar nomes de cantores, né? Que não são cristãos. Você tá vindo para a igreja para ministrar, para pregar. Você vem escutando essas canções? Aí ele falou não. Ele gostava de escutar. Ele falou, não, porque eu gosto. Aí ele disse, não. Eu disse, por que você não vem? Aí ele ficou calado, perguntei assim,
De repente é porque você está escalado para ministrar. Aí ele, cara... Aí eu falei para ele, então, vamos colocar aqui. Um dos grandes erros é que a gente se santifica para uma escala e não para uma comunhão com ele. Entende, John? Uhum. Então, às vezes, já é uma resposta para você pensar, né? Cara, eu vou ler a minha Bíblia, vou ter um tempo com o Senhor, vou colocar uma música num batidão aqui, num forró, né? E ter meu tempo com Deus escutando essa música. Não, por que não? Não, porque não é clima. Mas o Senhor me chamou para um momento só com Ele ou para uma vida na sua presença? Meu Deus, é forte. Então, que você possa tirar suas conclusões dentro disso, né? Quando eu estiver lá com o Senhor, junto com, né? Os anjos estão ali, e um dia nós vamos estar diante dele. Sim. Né? E lá eu acredito que existe umas canções sendo tocadas. E existe uma mensagem, existe palavras sendo entoadas através de canções. Eu acredito que não deve ser só lá. A gente deve viver isso aqui. Então, por isso eu não escuto mais, porque não alimenta o meu espírito, né? Eu acredito que se eu quero ter mais intimidade e comunhão com Deus, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou escutar canções que falam dele, que alimentam que saciam a minha sede. E para fechar, a música ela é poderosa, sim, a adoração. A minha esposa, o testemunho dela é bem interessante, porque ela foi atraída a entrar numa igreja através da adoração. Ela passava na frente de uma igreja, ela sempre sentia desejo de entrar lá. Uhum. E às vezes estava ensaiando, tá? Certa vez ela não aguentou e entrou. E não saiu mais até hoje. Então a adoração, cara, olha só, né? Ela tem sede de Deus. Ela tinha sede de Deus. Ela não era convertida. Uhum. E a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, né? Sim. E a minha esposa foi alcançada, atraída para a igreja por meio da adoração, cara. Do ministério de louvor daquela igreja. Cara, é muito forte, né? A questão da música realmente é um tema muito polêmico. Mas, cara, é tremendamente isso. O que a gente é resultado do que a gente escuta, do que a gente consome, do que a gente se alimenta. A gente é resultado do que a gente se alimenta. Essa gordurinha aqui é resultado do pão. É resultado de todo esse carboidrato aqui. Mas a questão é o que a gente tem se alimentado, né? O que a gente tem ouvido, o que a gente tem visto, o que a gente tem assistido, né? E eu entro isso não em apenas televisão, filmes, né? Músicas. Eu entro mais além, né? Que pessoas a gente tem ouvido, né? São pessoas, cara, que só reclamam da vida, pessoas que falam mal dos outros, né? Então isso também contamina, né? Então a gente sempre tem que estar fazendo uma reciclagem, né? Porque, cara, a gente é humano, né? A gente não é perfeito, como tu falou, questão da adoração. Isso eu acho que, cara, o ser humano, se não tiver fixo em Deus, ele vai adorar alguma coisa, né? E as distrações no mundo hoje é muito fácil se distrair, né? Eu falo, cara, o que a gente cristão não está enxergando pelo tanto de distrações que tem vindo cada vez maior na nossa vida, né? A gente está vivendo em um mundo onde está cada vez mais fáceis as coisas pra gente, né? Tá fácil para o homem. Antes o homem caçava, o homem fazia as coisas acontecerem e parece que o homem ele tá cara, cada vez as coisas estão mais fáceis para o homem, para a mulher, enfim, mas as distrações, né? As distrações, as facilidades, então isso é muito forte, né? E eu não vou deixar agora tu falar porque eu já se tiver um retorno aí. Mas eu queria já finalizando, né, por aqui. Mas antes disso, eu queria que você deixasse uma palavra, né, para as pessoas que assistiram esse podcast. Eu creio que abençoou demais, né? Eu sempre falo que, cara, antes de todo mundo que está em casa ser ministrado, né, antes desse podcast alcançar as outras pessoas, né, ele nos ministra, né? O Espírito Santo, eu creio que está aqui, né? Eu creio que ele ministra os nossos corações, né? Eu creio
porque eu fui muito ministrado aqui, né? E eu queria que tu deixasse uma palavra, né? Uma palavra que venha no teu coração agora sobre adoração, sobre comunhão para as pessoas que estão em casa. Então, eu pensando aqui, né, o que veio no meu espírito, cara, para falar, né, finalizando, deixando uma palavra sobre isso. Eu não lembro qual foi o homem de Deus que falou isso, tá? Não sei se foi Spurgeon, não vou colocar aqui. Mas um desses caras aí, eu lembro que falou que o que nós precisamos não é de avivamento, mas é um reabibliamento. Não é um reavivamento isso, mas é um reabibliamento. A gente às vezes fala muito sobre reavivamento, mas o que nós precisamos é um reabibliamento, porque o avivamento vai ser fruto disso. Eu creio, John, que eu quero deixar essa reflexão que, como o próprio Senhor falou, né, lá em Oséias, o profeta falou, vinde, voltemos ao Senhor. Eu creio que é um tempo de se voltar para as Escrituras, né, se voltar para o Senhor por meio das Escrituras. Buscar amar a Bíblia, amar as Escrituras, sabe? Eu quero deixar isso para você, essa palavra, porque um dia o Senhor me ensinou isso, né? Eu bem novo já, o Senhor me marcou com isso, né? E às vezes a gente passa bastante tempo vendo filmes de Jesus, filmes de discípulos, que é legal, é bom, eu gosto também, mas a gente tem pouco contato com as Escrituras. O nosso pastor fala algo interessante, né, John? Ele costuma perguntar, onde você está morando nas Escrituras? Então, eu costumo dizer que, pegando isso, nós temos uma tenda. Eu, por exemplo, agora eu parei a minha tenda em Oséias, estou habitando lá, né? Então, vou ficar um tempo lá. A pergunta é, onde você está habitando nas Escrituras? Se em nenhum lugar, você precisa habitar sempre em um lugar das Escrituras. Sim. Porque é ali que o Senhor vai se revelar para você, né? E vai muitas vezes destruir, sabe, nossos sofismas, religiosidade que nós pensamos e construímos, né, com as nossas ideias sobre Jesus. Não é o que você pensa, mas é o que está sendo revelado aqui. Sim. Entendeu? Então, eu creio que a adoração, a verdadeira adoração flui desse lugar. Então, finalizo dizendo, se volte para as Escrituras, ame a Bíblia, né? O Espírito Santo tem muito para revelar a você através das Escrituras. Sim. Amém? Então, essa é a minha palavra para você, querido. É isso aí. Então, queria agradecer, né, já por essa palavra abençoada, né? E eu creio que, cara, vai tocar muitas vidas, né? É muito forte ouvir isso, porque eu aprendi muito nesse podcast, né? Sendo de coração, né? Falando com muita sinceridade, muito ministrado, né? Abrindo assim, ó, os olhos de coisas novas, e eu creio que isso é revelação de Deus, né? E tempo de mesa ele é muito importante, né? Tempo de mesa, troca de experiências. Eu acredito que o podcast ele é isso, né? É você sentar e trocar o que Deus tem falado ao seu coração hoje, né? O que você tem vivido com Deus, onde você tem morado, né? E que tenda, né? Em que passagem. E isso é muito forte. E eu creio que essa palavra que a gente carrega no dia a dia, né? Aonde você está morando, é a palavra que muitas das vezes do dia vai ser uma palavra que você vai ter uma experiência com alguém, né? Ou alguém sedento por essa palavra. E você leu lá o versículo na parte da manhã, teve um tempo com o Senhor, ou no seu tempo, né, no dia. Mas eu creio que Deus ele revela através dessa palavra, né, uma experiência no dia. Cara, isso é muito forte, né? Sendo muitas vezes, até nós sendo ministrados, às vezes essa palavra é direcionada para nós, como às vezes é para a gente carregar uma palavra. O pastor também sempre fala, sim, nunca esteja sem uma palavra, carregando uma palavra, né? E é isso aí, queria agradecer, né? Mais um podcast. Queria agradecer a tua vida, a vida da tua esposa, né? Ganhei um cafezão aí, tô muito feliz, queria agradecer.
E vocês sabem, né? Vocês são sempre bem-vindos aqui quando quiserem. Vai ter a parte 2 aí, vai ter a parte de casal, Oh, né? Vai ser bem legal. E é isso aí, galera. Não esqueçam, né, de correr lá no Spotify, no YouTube, né, assistir, né, o lançamento dessa música que tá incrível. É música ou é o álbum? Não, é só a música, né? música. A gente vai lançando aos poucos. A Aham. primeira vai ser agora. E eu vou deixar na bio lá do Instagram também, Ah, tá? ok. Você Aham. tem como você salvar, tipo, entrar e você salva pra lembrar, né? O Aham. Spotify te lembra Que vai quando for sair. lançado. Que legal. Mas é isso aí. Tamo Amém, amigo. junto. Tamo junto, tá? Que bênção, tá? Muito bom esse tempo. Aprendi muito também, Aham. né? Afinal, quando a gente está junto, na verdade, a Bíblia diz que o Senhor está, né? Na Sim. mesa. Então, a gente sempre é ministrado também. Sim. Bênção, viu? Obrigado. Obrigado Amém. pelo convite. Foi uma honra. Amém. Tamo junto, galera. Não esquece de deixar um comentário, deixar aquele like nesse vídeo. E se te edificou, se edificou a tua vida, mande para mais uma pessoa, mais duas pessoas, alguma pessoa que você sabe que precisa assistir esse podcast. Tamo junto, até o próximo. Até, galera. Tchau.